Você já se perguntou até onde alguém pode ir por amor ou por desespero? E se em meio à dor uma proposta milionária aparecesse, mas com ela um dilema impossível? Essa é a história de uma jovem do interior que só queria salvar quem amava e de um homem que acreditava que tudo no mundo tinha um preço, até conhecê-la. Se você já duvidou do amor, já se sentiu perdido entre o certo e o necessário, ou já quis recomeçar sem saber por onde, essa história vai falar direto com você. Fique até o final, porque o que começa com uma proposta chocante se transforma em algo que nenhum dinheiro pode comprar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Isadora traçava linhas suaves com o lápis, como quem desenha não apenas formas, mas escapa da realidade em cada traço. O papel descansava sobre os joelhos, e o som do grafite raspando contra a folha era a única música naquela tarde abafada. Sentada na velha rede da varanda, ela moldava um sonho em forma de planta arquitetônica. Uma casa com varanda circular, jardim suspenso e paredes cheias de janelas. Um lugar onde o vento pudesse entrar e levar embora o peso dos dias. Aos 19, Isa já sabia que seus sonhos precisavam caber dentro do pouco que o mundo oferecia. A casa era modesta, com reboco descascado, piso de cimento batido e cheiro de alecrim que vinha da cozinha, onde a avó preparava chá para amenizar a tosse insistente. Lourdes, sua única família, estava cada vez mais frágil. Dormia com dificuldade, respirava com esforço, mas sorria toda vez que via Isa desenhando. O salário de atendente na lanchonete não cobria nem os remédios, muito menos as consultas privadas que agora eram necessárias. O posto de saúde da cidade já avisara. O exame que a avó precisava era caro, e a fila do SUS era uma sentença de espera sem prazo. Isa mordia os lábios ao ouvir isso. Pensava em vender o celular, em parar de estudar, mas a conta nunca fechava. O mundo parecia feito de muros, e ela de sonhos que batiam neles até sangrar. Aos domingos, gostava de dançar sozinha na varanda. Colocava os fones de ouvido, escolhia uma música lenta e se deixava balançar. Era o único momento em que o corpo falava o que a alma engolia durante a semana. Naquela noite, enquanto balançava os pés descalços e rabiscava mais uma planta, o celular vibrou. Uma mensagem. Era Luísa, amiga de adolescência que agora morava em São Paulo. Isa sorriu ao ver o nome, mas o sorriso se desfez conforme lia. Isa, surgiu uma vaga de recepcionista num evento de luxo aqui na capital. É só um fim de semana. Hotel pago, roupa inclusa, grana boa. Você some por 2 dias e volta com o dinheiro para resolver sua vida. Topa? Ela leu 2 vezes. O coração hesitou. Seria arriscado? Claro. Mas e se fosse de verdade? E se fosse uma chance? Ela olhou para dentro. Lourdes dormia encolhida no sofá, coberta por um lençol gasto e a bombinha de ar ao lado. O suspiro que ouviu dela pareceu mais fraco que o de ontem. Isa respondeu apenas com sim. Quando embarco? Horas depois, já com uma mochila pequena nas costas, pegava o ônibus que cruzaria o estado até a capital. O caderno de desenho seguia com ela, no colo, como um pedaço do que ainda restava intacto. Ela não sabia, mas aquele traço invisível entre o interior e a cidade grande não era apenas um trajeto. Era o começo da linha que desenharia o seu destino. O céu da capital parecia pesar mais do que o do interior. Os prédios cercavam Isadora como gigantes silenciosos, e os sons, buzinas, vozes, passos apressados, batiam nela como ondas desconhecidas. O carro de aplicativo em que seguia ao lado de Luísa deslizava pelas avenidas largas, com cheiro de couro e perfume doce demais. Luísa estava diferente. Os cabelos mais claros, roupas justas, unhas feitas com brilho. Falava rápido, sorria muito e evitava contato visual quando Isadora perguntava demais. É só uma festa de luxo, Isa. Gente rica, bebida chique, risadinhas forçadas. Você vai estar de preto, sorrir com educação, entregar uns cartões, andar por aí. E pronto, ninguém toca em você. É só charme. Isadora queria acreditar, mas seu estômago revirava em antecipação.
Ainda assim, seguiu. Quando chegaram, o prédio parecia um hotel de filme. Fachada de vidro, seguranças discretos, música baixa tocando jazz instrumental. Foram direto para uma área reservada, onde ela foi maquiada por uma profissional que não lhe dirigiu uma palavra. Colocaram-lhe um vestido preto colado ao corpo, salto alto e brincos discretos. No espelho, mal se reconheceu. "Uau!", disse Luísa. "Assim você vai parar o salão." Isa tentou sorrir, mas o reflexo a olhava com desconfiança. Dentro do salão, tudo era brilho, cristal, ouro. As mesas com arranjos altos, os garçons de luvas brancas, as taças finas nas mãos de homens que vestiam ternos como se fossem armaduras. O ar tinha cheiro de uísque envelhecido e arrogância polida. Isadora foi posicionada na escadaria, como uma peça de decoração viva. A luz incidia sobre ela. Conforme os minutos passavam, começou a notar os olhares. Não eram apenas de curiosidade, eram de escolha, como quem avalia uma peça rara. Ela se sentiu um pouco tonta. "Nova?", sussurrou um garçom ao passar por ela. "Entendo." Foi quando o primeiro organizador se aproximou. "Isadora, certo?" Um dos convidados fez uma oferta particular, bastante generosa. 1 milhão. Ela piscou, sem entender. Oferta? Pelo quê? Pela sua companhia. Mas o que o encantou, segundo ele, foi sua descrição. Ele ficou particularmente interessado no fato de que você nunca teve ninguém. Isadora congelou, sentiu o rosto queimar, deu um passo para trás. "Quem disse isso?" "Está no seu perfil, fornecido por sua amiga." "E sim, confirmamos. Ele quer exclusividade para esta noite." E ele dobrou o valor de todos os outros lances. "Lances?", sussurrou, sentindo o sangue gelar. Ela saiu andando, o salto batendo com força no mármore. Ouviu vozes chamando atrás, mas não parou. Desceu as escadas, atravessou o saguão e saiu do prédio, arrancando os sapatos no meio-fio. O mundo girava ao redor. Ela respirava ofegante. E do outro lado da calçada, encostado discretamente em um carro preto, um homem a observava, terno impecável, rosto esculpido, o olhar fixo nela, não com desejo, com fascínio. Adrian Moreau. E naquele momento, ele não queria possuir Isadora, queria entendê-la. O frio do concreto na calçada parecia subir pelas pernas de Isadora e congelar tudo por dentro. Ela estava sentada, abraçada aos próprios joelhos, com os sapatos jogados ao lado, a maquiagem borrada pela mistura de suor e revolta. As luzes da cidade piscavam indiferentes. O coração ainda pulsava como se tivesse corrido uma maratona. E de certa forma, tinha, da ilusão ao choque, da ingenuidade ao desprezo. "Você sempre foge descalça?" A voz masculina veio com suavidade inesperada. Isadora ergueu os olhos devagar, meio assustada. Ali estava ele, o homem da festa. Alto, pele clara, olhos de aço e terno cinza claro, sem um vinco fora do lugar. Mas agora sem arrogância, sem aquele ar de dono do mundo. Ele estava sóbrio, presente. "Vai me arrastar de volta?", ela rebateu com a voz rouca. "Me obrigar a cumprir um contrato?" Adrian inclinou a cabeça como quem realmente considera a pergunta. "Não, eu vim entender por que você correu. Ninguém corre daquilo, a maioria aceita, negocia. Você não." Ela sorriu com amargura. "Isso é surpresa para você?" "Para mim, sim. E também incômodo. Como se eu tivesse visto algo que não sei nomear." Ele se abaixou, ficando na mesma altura dela. Os olhos agora não tinham julgamento. Tinham curiosidade. Verdade. "Isadora, certo?" Ela hesitou. Depois assentiu. "Eu sou Adrian, e por mais absurdo que pareça, não quero te convencer de nada. Quero te oferecer abrigo. Por hoje. Amanhã você decide o que fazer. Mas essa cidade pode engolir quem não conhece suas sombras." Ela franziu a testa. "Você me quer na sua casa, sem me tocar?" "Sim." "Sem exigir nada?" "Exatamente." "E por quê?"
Adrian olhou para o horizonte. Carros passavam em silêncio, buzinas ao longe, a cidade como pano de fundo de uma cena improvável. Porque quando você saiu correndo, você me fez lembrar que nem tudo pode, ou deve, ser comprado. E eu estou cercado de coisas que têm preço. Mas você teve um valor que ninguém soube medir. Isadora olhou para a própria mão. Estava suja, trêmula, como se não reconhecesse o próprio corpo naquele contexto. Ele estendeu a dele, não com força, com tempo. Pode confiar, disse. Eu não confio em gente rica, murmurou, mas colocou a mão sobre a dele mesmo assim. E naquele toque, algo aconteceu. Nenhuma eletricidade forçada, nenhum arrepio de filme. Apenas um silêncio estranho, um reconhecimento. Como quem vê no outro um espelho que não esperava. Adriana a ajudou a levantar, pegou os sapatos dela com delicadeza e indicou o carro. Na porta do veículo, ela parou. Ainda não entendo o que você quer. Nem eu. Mas talvez seja justamente por isso que eu não quero que você vá embora. E ela entrou, não por submissão, mas porque, por instinto, sentiu que ali dentro poderia respirar pela primeira vez em dias. A cobertura parecia pertencer a outro planeta. Isadora entrou em silêncio, como quem invade um santuário. O chão de madeira polida refletia as luzes suaves embutidas no teto, e as janelas panorâmicas escancaravam São Paulo inteira diante dela, como um mar de concreto vivo. Por um instante, ela não soube onde colocar os pés. Adrian, ainda em silêncio, indicou o corredor com um gesto. Segundo quarto à esquerda, roupa limpa no armário. Pode tomar banho, descansar. Amanhã conversamos. Ela assentiu, comedida. Seguiu até o quarto indicado, sem saber se era um gesto de confiança ou armadilha. Mas ao abrir a porta e acender a luz, viu um ambiente neutro, organizado, até impessoal demais para esconder segundas intenções. Era apenas um quarto limpo. Ela trancou a porta antes de tirar a roupa. O chuveiro era uma cascata morna que massageava seus ombros, lavando os vestígios do absurdo da noite anterior. Quando saiu, vestia um moletom de algodão macio. Encontrou a si mesma no espelho do banheiro e estranhou a própria imagem sem maquiagem. O rosto pálido, os olhos cansados. Era como se tivesse envelhecido 5 anos em poucas horas. Na cozinha, encontrou Adrian preparando café com gestos contidos. Sem camisa, usava apenas calças de moletom escuras. Tinha o porte de quem impõe presença, mas o olhar de quem está cansado de ser temido. Doce ou sem açúcar? Perguntou sem encará-la. 2, respondeu, surpresa com a naturalidade da pergunta. Ele serviu as xícaras e sentaram-se lado a lado no balcão. Um silêncio denso os envolveu. Ele não falava e ela não sabia por onde começar. Você é sempre assim com estranhas? Ela arriscou. Não, mas você não é uma estranha qualquer. E o que eu sou? Uma interrogação que não consigo ignorar. Ela abaixou o olhar. Estava exausta demais para se defender. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado discretamente na porta do quarto. Dentro estava o comprovante da quitação hospitalar da avó e um cartão de um especialista renomado. Isadora, incrédula, caminhou até Adrian, que lia um jornal na sala. Você pagou a consulta? Perguntou, quase num sussurro. Sim, sua avó precisava. Você me contou. Você fez isso sem me pedir nada. Não pretendo pedir. Você pode ficar aqui por 30 dias, se quiser. 1 mês. Nada é exigido de você. Depois disso, decide se volta para sua vida. Ou se muda tudo. Ela sentiu algo se mover dentro do peito. Um alívio confuso, como se alguém finalmente tivesse enxergado sua dor sem transformá-la em moeda de troca. E os dias começaram a correr. Ela acordava cedo, desenhava na varanda, criava esboços de hospitais mais humanos, com jardins internos e corredores com luz natural. Adrian observava à distância. Às vezes fingia estar lendo, mas seus olhos repousavam sobre ela, nos detalhes, na concentração, no talento. Na terceira semana, ele deixou um presente sobre sua mesa.
um estojo de desenho profissional e uma prancheta dobrável. Ela tentou devolver. Não posso aceitar. Não é um pagamento, ele respondeu. É combustível. E naquela noite, ao vê-lo dormindo no sofá, com um livro aberto sobre o peito, ela percebeu. Ele era um homem cheio de paredes, mas talvez estivesse pronto para abrir janelas. Era quase meia-noite quando Adrian levantou os olhos do notebook. A cobertura estava em silêncio, exceto pelo som abafado de música vindo da varanda. Baixo, quase imperceptível. Um piano lento, com notas que pareciam suspensas no ar. Levantou-se sem pressa e caminhou até a sala escura. A única luz vinha de fora, onde Isadora, com fones nos ouvidos, dançava. Descalça, usando uma calça de moletom dobrada nos tornozelos e uma camiseta larga, ela se movia com delicadeza e liberdade. Seus olhos estavam fechados, o corpo levemente inclinado, os braços soltos como se o mundo tivesse sumido, e só existisse ela, a música e o vento noturno que balançava seus cabelos. Adrian parou. Ficou ali, na sombra da sala, sem interromper. Observava em silêncio. Havia algo ali que ele não entendia. Uma doçura crua, uma entrega sem plateia. Ela não dançava para ninguém. Dançava para si mesma, como se estivesse voltando para casa. Ele não se lembrava da última vez em que viu alguém tão livre. Quando a música parou, Isadora abriu os olhos lentamente e se assustou ao vê-lo ali. Tirou os fones depressa, sem saber se devia pedir desculpas ou se justificar. Eu não achei que alguém estivesse acordado. Não precisa parar, ele disse com a voz baixa. Era bonito de ver. Ela sorriu tímida e sentou-se no banco encostado à parede de vidro. É um hábito antigo. Quando eu não tenho palavras, eu danço. É como se o corpo falasse por mim. E o que ele dizia agora? Ela pensou por um instante. Depois respondeu. Que por um momento eu estava em paz. Adrian se aproximou e sentou ao lado dela, mantendo uma distância confortável. Olhava para o céu, onde as nuvens corriam entre os prédios altos. Paz é uma coisa rara, murmurou. Você não parece alguém que conhece isso com frequência. Nem sei se conheci. Ela o olhou de lado e pela primeira vez perguntou. Por que você vive sozinho, Adrian? Ele ficou em silêncio, os olhos fixos em algum ponto no horizonte. Depois respondeu, porque é mais fácil controlar o que não se ama. Isadora sentiu aquela frase afundar fundo e não disse nada. Apenas estendeu a mão, hesitante. Não em convite, mas em resposta. Adrian olhou para os dedos dela, aproximou os seus, e como em um pacto silencioso, os toques se encontraram. Nada mais. Apenas o calor de dois mundos distintos se reconhecendo, sem pressa, sem promessas. Ela recolheu a mão devagar. Boa noite, Adrian. Boa noite, Isa. Naquela madrugada, ao voltar para o quarto, ela encostou-se à porta e respirou fundo. Não sabia o que aquilo era, mas uma certeza lhe atravessava o peito. Não era mais medo. O sábado amanheceu com cheiro de café e tranquilidade. Isadora desenhava sentada no chão da sala, com folhas espalhadas ao redor e lápis presos no coque improvisado. Adrian havia saído cedo, mas deixara um bilhete ao lado da xícara dela. Tente respirar hoje, o resto pode esperar. Ela sorriu surpresa com a gentileza. Guardou o bilhete como quem guarda um segredo bom. O interfone tocou perto do meio-dia. Senhor Adrien autorizou a entrada de uma senhora chamada Luísa, informou o porteiro. O nome gelou sua espinha. Quando a porta se abriu, lá estava ela. Saltos altos, sorriso forçado, óculos escuros empurrados para o topo da cabeça. Olha só, Isa. Até que você se adaptou rápido ao luxo. Disse olhando em volta com olhos avaliadores. O que você quer, Luísa? Ela entrou sem esperar convite. Andou até a sala como quem já conhecia o lugar. Pegou um dos desenhos sobre a mesa e examinou com falso interesse. Vim conversar, só isso, mas também avisar. O mundo de gente rica é volátil, viu? Você pode estar aqui hoje e amanhã ser esquecida. Eu não estou aqui por isso. E você sabe. Luísa riu. Sei. Você disse sim quando eu te chamei.
Você sabia o que era aquela festa, Isa. Pode parar de bancar a Virgem Santa. Eu não sabia, respondeu com firmeza. E você me empurrou lá sem explicar nada. Você se beneficiou. Olha onde está. A porta se abriu atrás delas. Adrian entrou, carregando 2 sacolas de livros, e parou ao ver as duas frente a frente. Adrian, disse Luísa mudando o tom, eu vim só dar um alerta. Vocês parecem estar próximos. E achei que você devia saber. A Isadora não é tão inocente quanto parece. Essa história de surpresa na festa? Montada. Ela sabia. Me procurou pedindo ajuda. Falou da virgindade como diferencial. Foi tudo premeditado. A garota é esperta. Isadora arregalou os olhos. Você está mentindo. Adrien a encarou, silencioso. É verdade? Perguntou sem levantar o tom. Claro que não. Ela está tentando me sabotar. Está com inveja porque você me escolheu para algo que ela nunca foi capaz de ser. Verdadeira. Luísa sorriu com superioridade. Aí está. A performance. Adrien desviou o olhar, foi até o balcão, deixou as sacolas e ficou de costas. Respirou fundo. Eu só queria paz, disse, baixo. Mas talvez isso não exista para mim. Adrien, você vai acreditar nela? Eu não sei em quem acreditar, mas sei que não quero mais esse caos. Ela se aproximou. Olha nos meus olhos e me diz que duvida de mim. Ele hesitou, mas não respondeu. Naquele silêncio, Isa entendeu tudo. Minutos depois, deixava a cobertura com a mochila nas costas e os olhos marejados. Não houve gritos nem pedidos de perdão, só portas que se fecharam, e atrás delas um homem que não sabia amar, e uma mulher que cansou de tentar provar que era amorável. O silêncio voltou a dominar a cobertura, mas agora era diferente do silêncio que existia antes de Isadora. Não era mais confortável, estratégico, conveniente. Era um silêncio inquieto, desalinhado, como se faltasse uma frequência no ar. Adrien sentava no sofá à noite, a televisão ligada em algum canal qualquer, mas os olhos fixos na varanda vazia. Ela não dançava mais ali. No terceiro dia após a saída de Isa, ele abriu o caderno de esboços que ela havia deixado para trás por engano. Nele, rabiscos de hospitais com jardins internos, salas com janelas abertas para o céu e crianças sorrindo. Mas em uma das páginas, encontrou algo diferente. Um desenho solto quase infantil, uma varanda de madeira com plantas penduradas e uma mulher dançando sozinha sob o luar. Do outro lado da folha, uma frase escrita a lápis. Nem todo lugar seguro é um lar, mas às vezes alguém pode ser. Adrien fechou os olhos. Aquilo o atravessou como nada mais havia atravessado nos últimos anos. Você está mal, disse uma voz atrás dele. Era Damien, seu sócio e único amigo de verdade. Havia aparecido sem avisar, como sempre fazia quando pressentia que Adrien estava prestes a se trancar no próprio mundo. Não estou mal, retrucou Adrien, seco. Damien olhou em volta. Pegou o copo com uísque pela metade. Você está assim. Está olhando para a varanda vazia há 3 dias. A mulher foi embora e você continua se comportando como se tivesse feito a escolha certa. Eu não sabia em quem acreditar. Talvez porque você esteja acostumado a não acreditar em ninguém. Mais fácil duvidar de quem te tocou do que encarar o que você sente. Adrien não respondeu. Apenas fechou o caderno e levantou. Ela falou da avó, do hospital na cidade dela. Foi isso que te prendeu, não foi? O jeito como ela falava das pessoas simples como se fossem gigantes. Foi o jeito como ela me olhava, disse Adrien finalmente. Como se eu ainda pudesse ser bom, mesmo sem merecer. Damien colocou a chave do carro nas mãos dele. Então vá, antes que a cidade devore o que sobrou do que ela te deixou. A viagem até o interior parecia mais longa do que realmente era. Adrien chegou de manhã, sem aviso. A cidadezinha era simples, mas viva. Crianças de bicicleta, vitrines com promoções escritas à mão, senhoras sentadas em cadeiras de madeira nas calçadas. Bateu no portão azul desbotado da casa com varanda florida.
Dona Lourdes atendeu com os olhos apertados pelo sol e a sabedoria de quem já viu a vida dar voltas demais. O senhor é o moço da capital? Sou Adrian. Ela falou pouco do senhor, mas o bastante. A Isa está na praça, expõe os desenhos por lá todo sábado. Ela voltou a sonhar, sabia? Achei que ela não conseguiria depois da última decepção. Adrian baixou os olhos. Talvez eu ainda consiga consertar isso. Talvez, disse Lourdes, mas não com promessas, com presença. Na praça ele a viu. Estava de costas, ajeitando folhas em uma banca simples. O cabelo preso, a roupa leve, e mesmo assim, algo nela parecia maior do que antes, como se tivesse voltado a ser inteira. E pela primeira vez, Adrian teve medo. Medo de não ser mais parte daquele novo desenho. Ela estava de costas para ele, inclinada sobre uma das mesas da feira, organizando os desenhos com cuidado. Algumas crianças passavam e apontavam curiosas para os traços coloridos. Um casal comentava algo sobre um projeto de creche sustentável. Isadora sorria e explicava com paciência. A mesma calma que Adrian lembrava, mas agora havia algo novo nela. Um brilho de autonomia. Ele permaneceu alguns segundos parado, observando, como se precisasse de coragem para atravessar o chão batido que o separava dela. Então se aproximou devagar, e quando ela virou, o mundo pareceu suspender o fôlego por um instante. Os olhos dela se arregalaram por reflexo, mas logo se tornaram duros. Havia mágoa ali, mas também controle. Ela não recuou, apenas o encarou. O que você está fazendo aqui? Ele tirou do bolso um envelope fino. Colocou sobre a mesa com cuidado. Não vim comprar você. Vim comprar os seus desenhos. Ela não tocou no envelope. Vai repetir a mesma história? Dinheiro para tentar apagar o que disse? Ou o que deixou de dizer? Não. Não vim com desculpas ensaiadas. Só com aquilo que sobrou depois que você foi embora. Silêncio e arrependimento. Ela cruzou os braços. Você me olhou nos olhos, Adrian, e escolheu duvidar de mim, porque sou covarde, porque preferi acreditar em uma mentira conveniente do que no risco de estar errado com alguém que realmente importava. Ele respirou fundo. O dinheiro no envelope é real, mas não é uma proposta, é uma doação. Para sua causa, para o hospital da sua cidade, para o centro cultural que sonha construir. Pode usar como quiser. Eu não quero seu corpo, nem sua presença. Eu só queria poder voltar no tempo. Mas como isso é impossível, estou tentando fazer o que posso com o que me resta. Ela finalmente abriu o envelope. O cheque estava ali, com o valor escrito à mão, o nome dela preenchido com caligrafia elegante. Isadora dobrou o papel e guardou no bolso da mochila atrás do estande. Isso vai servir para começar a transformar o lugar onde nasci, mas não apaga o que você fez. Eu sei. Você achou que podia comprar até o que eu sentia. E o pior, nem percebeu o que já tinha. Ele se aproximou mais um passo. Eu perdi o que não tem preço. Sua confiança, sua presença, sua leveza. Você dançava naquela varanda como se fosse o ar da minha casa. E quando você foi embora, eu parei de respirar. Ela segurou a borda da mesa com força. As palavras dele eram simples, mas verdadeiras. Pela primeira vez não soavam como parte de um jogo. Não havia charme, havia falha. Havia um homem inteiro em pedaços. Eu não sei se consigo confiar de novo, disse ela baixo. Eu não estou aqui para pedir isso hoje, só para dizer que vou esperar, no tempo que for, do jeito que for. Um silêncio se impôs entre eles, e ali, entre traços, tintas e papéis, Isadora viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Humildade e amor. Real. Sem cifras, sem garantias. Adrian não foi embora naquele dia, nem no seguinte. Ele não pediu para ficar. Apenas reapareceu na feira discretamente, comprando desenhos, conversando com as pessoas, ouvindo as histórias que Isadora tanto valorizava. Às vezes, nem falavam. Mas ele estava lá, sentado em silêncio sob a sombra de uma árvore, como quem reaprende a esperar. Nos dias que se seguiram, ajudou a carregar caixas, serviu água, apertou mãos, levou café para Dona Lourdes
que o recebeu com um olhar afiado, mas um sorriso escondido. Aos poucos, sem dizer que queria recomeçar, ele estava começando. Isadora o observava com cautela. Testava não as palavras dele, mas os gestos. E os gestos, com o tempo, falam mais alto. Certa tarde, ele a esperava na varanda da antiga casa dela. Vestia roupas simples, calça jeans, camisa clara arregaçada até os cotovelos. Em vez do carro luxuoso, veio de ônibus. Em vez de relógio de ouro, usava o tempo a favor. Ela se sentou ao lado dele, entregando-lhe uma xícara de chá. Achei que você já teria desistido. Já desisti de muita coisa na vida. Mas você foi a primeira que valia a pena insistir. Ela sorriu de leve, olhando para o céu tingido de rosa. Eu não voltei a ser quem eu era antes de você. Quebrei, reconstruí, mas diferente. E eu também não sou mais quem era antes de te perder, e não quero voltar a ser. Ele pegou uma caixinha pequena no bolso e colocou sobre a mesinha entre eles. Não era um anel de noivado. Era uma miniatura de maquete, uma varanda em madeira com uma mulher dançando de olhos fechados, feita em detalhe, delicada, meticulosa. Isso é, ela sussurrou, é como eu te vejo, o ponto de equilíbrio da casa que eu não sabia que precisava. Ela segurou a peça com cuidado, sentindo o peso simbólico mais do que o físico. E o que exatamente você está me pedindo? Que a gente construa algo novo. Tijolo por tijolo, não do jeito antigo, sem pressa, sem contrato, mas com escolha, todos os dias. Eu não quero te possuir. Quero merecer estar ao seu lado. Isadora olhou para ele por longos segundos. Depois para a maquete. Tocou com os dedos o telhado minúsculo, a silhueta em movimento. Nada mais está à venda, disse. Nem minha paz, nem meu amor. Eu sei, ele respondeu. E por isso eu quero comprar uma passagem sem volta, para a sua vida. Como morador, como parceiro, como alguém que aprende contigo a cada passo. Ela se levantou, pegou a mão dele e o puxou até o centro da varanda. E ali, sem música, sem fones de ouvido, dançou com ele pela primeira vez. Não sei coreografias, ele disse desajeitado. Nem eu. Mas sei improvisar. É assim que começa uma vida juntos? É assim que a gente dança a verdade. E naquele giro lento sob o céu do interior, entre memórias, mágoas e perdão, Isadora enfim entendeu. Ele nunca teria como comprá-la. Mas a escolheu. E isso, sim, era amor. Um ano depois, a cidade pequena parecia maior. Não pelos prédios, que ainda eram baixos, nem pelo asfalto, que ainda tinha buracos, mas pelas mudanças que começavam a brotar. O antigo hospital municipal agora tinha paredes claras, janelas largas e um jardim central com bancos de madeira. Era o primeiro projeto de Isadora executado em escala real, e não seria o último. Ela caminhava entre os corredores, ainda cheirando a tinta fresca, conversando com pedreiros, voluntários e médicos. Sua prancheta presa ao antebraço e os cabelos amarrados em um coque prático, o uniforme de quem comanda, mas também constrói. Do outro lado da cidade, o Centro Cultural erguia suas estruturas de concreto leve. Um prédio em formato orgânico, com curvas em vez de ângulos retos, pensado para acolher crianças e jovens da região. Adriane estava lá, segurando uma prancheta e conversando com um engenheiro, suando sob o sol como qualquer outro membro da equipe. Ele não era mais o homem de terno que comprava silêncio com cheques. Era alguém que aprendera a escutar antes de agir, ainda teimoso, ainda meticuloso, mas agora inteiro. Viviam entre dois mundos, São Paulo e o interior, entre reuniões com investidores e tardes em canteiros de obras, entre jantares sofisticados e refeições feitas em fogões a lenha. Mas em qualquer lugar que estivessem, criavam juntos. Não uma vida de luxo, mas uma vida com propósito. À noite, na varanda da casa da avó, agora reformada, mas com o mesmo espírito, Isadora dançava sozinha, como sempre. Mas não por solidão, por gratidão e por liberdade. Adriane apareceu na porta com 2 copos de chá gelado. Faz sentido você sempre dançar sozinha, mesmo agora? Faz, disse ela sorrindo. Mas hoje
Pode vir também. Ele deixou os copos no parapeito e se aproximou. Abraçou-a pelas costas, sem pressa, e ambos começaram a balançar suavemente, como folhas ao vento. Você imaginou que acabaria assim? Ele sussurrou. Nunca. Eu só queria dinheiro para pagar um exame. E agora? Agora eu tenho um amor que não me custa nada, mas que me faz rica. Adrian encostou a testa na dela. Eu te amo, Isa, mas ainda estou aprendendo a amar como você merece. Está indo bem, ela respondeu. Muito melhor do que esperava. Ele puxou do bolso uma caixinha pequena de madeira. Dentro, 2 anéis simples, com inscrições gravadas por dentro. Ela leu o dela, a arquiteta do meu recomeço. O dele dizia, a casa que escolhi morar. Ela não disse sim, apenas o beijou. Na semana seguinte, casaram-se na varanda da Escola de Artes do Centro Cultural, cercados por crianças segurando flores de papel. Nada de luxo nem de buquês importados. Só promessas feitas com os pés firmes no chão e os corações limpos de passado. E quando perguntaram a Isadora o que ela era agora, ela respondeu com um sorriso calmo. Eu sou arquiteta, de lugares, de ideias, mas acima de tudo, do coração de um homem que um dia acreditou que tudo tinha preço e aprendeu comigo que amor não se compra, se constrói. O céu parecia mais limpo naquele dia, azul claro, sem nenhuma nuvem, como se tivesse sido lavado especialmente para o momento que se aproximava. O gramado recém-cortado do jardim central do Centro Cultural vibrava em tons de verde e flores coloridas brotavam ao redor da estrutura leve e curva projetada por ela. No meio da praça, cadeiras de madeira estavam dispostas em semicírculo, voltadas para um arco simples feito de galhos entrelaçados com eras e fitas de tecido cru. Não havia ostentação, cristais ou dourados. O altar era o mesmo espaço onde, semanas antes, crianças haviam apresentado uma peça de teatro sobre liberdade. Isadora ajeitava o véu leve preso nos cabelos soltos. O vestido era feito por costureiras locais, rendado nos ombros, sem brilhos, com bolsos embutidos, algo que ela mesma desenhara. Dona Lourdes ajudava a prender um colar discreto. Você tem certeza que quer se casar descalça? Perguntou a avó, com aquele meio sorriso conhecido. Absoluta, respondeu Isa. Assim sinto a terra, a realidade. Dona Lourdes assentiu, emocionada. Adrien aguardava sob o arco, sem gravata, com a camisa de linho levemente amassada e um olhar que transbordava algo que antes ele desconhecia. Paz. Nos bolsos, os anéis, guardados com mais zelo do que qualquer contrato assinado ao longo da vida. As crianças do Centro Cultural abriram o cortejo. Cada uma levava um desenho feito por Isa. Em vez de carregar flores, carregavam sonhos. Quando ela surgiu ao som de violino acústico tocado por um aluno do projeto, todos se levantaram. Adrian sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Não era o sorriso confiante de quem controla tudo, era o sorriso grato de quem reconhece o privilégio de ter sido escolhido. O celebrante era o antigo professor de desenho técnico de Isa, aquele que um dia corrigiu seus primeiros projetos tortos com paciência e fé. Estamos aqui para testemunhar não apenas a união de 2 pessoas, ele disse, mas a junção de 2 mundos que em outras circunstâncias jamais teriam se cruzado. E, no entanto, hoje se completam. Isadora olhou nos olhos de Adrian. Eu te amei quando não fazia sentido, e depois, quando era quase impossível. Mas hoje eu te amo com certeza, e escolho fazer isso todos os dias. Não porque você me prometeu castelos, mas porque construiu comigo, pedra por pedra, uma ponte até meu coração. Adrian respirou fundo. Eu te vi quando ninguém mais me via, e você não me comprou, me salvou. Você dançou em silêncio na minha varanda, e tirou o medo que eu tinha de ficar. Hoje eu danço contigo e não quero mais fugir. Os votos foram selados com um beijo sem pressa. Um beijo de quem construiu o afeto sem pressa, sem atalhos, sem máscaras. As crianças aplaudiram, lançando pétalas no ar como se lançassem esperanças. E na celebração que se seguiu, não houve champanhe. Só suco de fruta e riso de verdade. No fim do dia, Isadora dançou novamente, mas dessa vez não estava sozinha.
Adrian dançava com ela desajeitado, rindo dos próprios passos. E quando ela tropeçou de leve, ele a segurou pela cintura e sussurrou: mesmo quando errarmos a coreografia, prometo nunca soltar sua mão. Ela sorriu. E eu prometo construir onde o mundo só vê ruína. Naquela promessa, selaram mais do que um casamento. Selaram o projeto mais importante de suas vidas, o de construir um amor que nunca esteve à venda, mas sempre esteve em obra. Com o tempo, Isadora entendeu que a vida não se constrói em linha reta. Ela é feita de desvios, pausas, recomeços e rachaduras. Mas, como boa arquiteta, aprendeu que até as falhas podem sustentar beleza quando preenchidas com verdade. E talvez seja esse o segredo dos grandes amores. Não são perfeitos, são persistentes. São feitos de paciência, não de promessas, de escolhas silenciosas no meio do barulho, de mãos que se oferecem mesmo depois de terem sido recusadas. Adrian, por sua vez, descobriu que liberdade não é a ausência de laços, mas a chance de amar alguém que pode ir embora. E ainda assim, permanece. Ele já havia comprado de tudo. Mas nada o tocou tanto quanto o que nunca esteve à venda. A presença sincera de uma mulher que dançava na varanda com os olhos fechados. Porque no fim, os castelos que realmente importam não são feitos de pedra, mas de confiança. E o amor, como uma boa obra, exige mais do que projeto. Exige entrega. Tijolo por tijolo. Coração por coração. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.